Olá pessoal, eu sou o Gilson e estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre reforma tributária e BPO financeiro. As estratégias que vão definir quem sobrevive nesse novo cenário pós-reforma tributária, que já começa a fase de testes agora em 2026. Muitas empresas vão quebrar não por conta do imposto em si, e sim porque não conhecem os seus próprios números. E para abordar este tema, temos a honra de receber como convidado especial de hoje Priscila Vilar, da Vilar Assessoria Financeira. Minha querida, apresente-se e fique à vontade, por favor. Muito obrigada, Gilson. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Meu nome é Priscila Vilar. Eu sou responsável pela Vilar Assessoria Financeira, trabalho com BPO já há 5 anos, BPO é organização financeira, já tenho um currículo aí extenso com organização de várias empresas em todo o Brasil, majoritariamente trabalhando no Norte e Nordeste, mas também com empresas no Sul-Sudeste. E esse ano, graças a Deus, a gente teve um avanço bem grande em relação à organização financeira e agora com a reforma tributária, a gente está conseguindo aí levar os nossos clientes com maestria e com organização para essa reforma. E assim, eu sempre faço questão de elogiar no privado, mas aqui eu acho bom também elogiar em público. Eu já tive outras parcerias de BPO e a Priscila é muito competente. Muito mesmo. A gente já tem aqui um cliente em comum, onde hoje... Inclusive, nós fizemos agora, recentemente, uma confraternização lá na empresa e foi definida qual foi a empresa mais organizada de 2025. No contexto financeiro, foi a Inovar, justamente Coisa por boa. conta do trabalho da Priscila. Então, a gente vai ter condições de apurar, por exemplo, o balanço e as demonstrações contábeis da Inovar em tempo recorde. Ano passado foi no final de abril. Esse ano de 2026 está previsto para a gente fechar o balanço deles em meados de fevereiro, por exemplo, por conta justamente dessa organização financeira que muitos empresários têm como... é chato? A gente sabe que Sim. Manter o controle, porque tem muito empresário que vê a organização financeira no contexto operacional e não estratégico. E agora, com a reforma tributária, mais do que nunca vai passar do contexto operacional para estratégico. A gente vai desenvolver essa tese aqui ao longo desse episódio. Então, assim, Priscila, vamos começar pelo básico. Por que pelo básico? O beabá. Tem muitos empresários que não sabem o que é o BPO financeiro. Então, acho que ninguém é melhor do que você para contextualizar, para falar o que é o BPO financeiro, de forma bem simples, didática. O que é esse tal BPO financeiro? Vamos lá. BPO financeiro é uma sigla muito bonita que o mercado trouxe, como tudo, né? É uma gourmetização do termo usado para todas as rotinas administrativas e financeiras, né? BPO financeiro significa Business Operations Process, que nada mais é do que todos os processos administrativos e financeiros que toda empresa tem. Então, toda empresa, independente do tamanho que ela tem, ela precisa de um contas a pagar, de um contas a receber, ela precisa de um faturamento, ela precisa de uma negociação de débitos, ela precisa ter uma contabilidade ativa, ela precisa de organização, ela precisa ter ali os arquivos, os comprovantes, os extratos bancários, tudo relacionado à vida financeira daquela empresa. Por quê? Através da organização financeira, a gente consegue auxiliar as contabilidades a fazer as avaliações da saúde financeira da empresa, né? Então, como o Gilson falou, é importante que esses números estejam organizados rotineiramente. É importante que as documentações das empresas estejam organizadas rotineiramente para que, quando o gestor, a contabilidade ou qualquer outro órgão necessite de acesso a esses dados, nós temos facilidade para poder fornecer isso com a maior celeridade possível. Então, isso é um trabalho diário. Como o Gilson falou, é um trabalho burocrático. Não é todo mundo que gosta de fazer. Chato. A maioria das pessoas diz que é muito complicado fazer financeiro de empresas, quando, na realidade, o financeiro ele requer organização.
E é realmente difícil para uma pessoa que não tem conhecimento manter a organização da sua empresa. Obviamente, a gente sabe que tem muitas pessoas que são organizadas por natureza e elas conseguem levar isso para o seu campo profissional. Só que a organização pessoal, principalmente da parte financeira, é completamente diferente da organização dentro de uma empresa. Então, é importante que tenha um profissional destinado a fazer essa parte organizacional, essa parte chata, burocrática, para que você consiga não só tomar as melhores decisões para a sua empresa, mas também que você consiga resolver os problemas com a maior rapidez possível. E a gente só consegue isso tendo acesso a esses números com celeridade. Entendi, eu vou complementar. Então, assim, o BPO financeiro, a gente pode afirmar que ele é uma espécie até de terceirização, porque hoje em dia as empresas que prestam serviço de BPO financeiro, elas estão prestando um serviço de terceirização de todo o departamento financeiro de uma empresa. Então, se você não quer contratar, por exemplo, um funcionário, você pode contratar a Vilar Assessoria Financeira como prestador de serviço para ela fazer o seu financeiro. Né? Já ganha ali que não tem uma relação de CLT, por exemplo, com um funcionário. Caso, por exemplo, ele seja demitido, até você montar um outro processo seletivo que acaba sendo oneroso, leva tempo e o seu financeiro fica uma bagunça. Quando você tem uma relação de prestação de serviço, na minha concepção, é muito mais vantajosa. Agora, são casos e casos. Por exemplo, você falou que a organização é a base de tudo, e eu concordo muito com isso. Por exemplo, eu tenho uma sócia que é minha esposa, a Bruna, que você conheceu. Sim. Ela é uma pessoa extremamente organizada. Eu até brinco, eu falo para todo mundo isso. Se você quiser saber quanto que a gente gastou com pão, queijo, presunto, requeijão, que a gente comprou lá no Líder, por exemplo, ela vai saber. Outubro do ano passado, ela vai saber, porque ela tem tudo isso mapeado. Então, ela é muito organizada. Se eu não tivesse a Bruna na minha vida, graças a Deus que eu tenho, não saberia fazer. Eu não vou limitar, mas eu contrataria a Vilar Assessoria Financeira, porque, repito, a Priscila é muito competente. Então, nesse contexto, o BPO financeiro é um grande aliado, inclusive para nós contadores. Exato. A gente precisa disso, porque tem muito empresário que acaba negligenciando essa questão do financeiro, da organização, porque tipo assim, deixa para depois, não é uma prioridade e tudo mais. Agora com a reforma tributária, eu vou repetir, sai de um contexto operacional e vai para um contexto mais estratégico. Então, cara, a reforma tributária, ela não vai, digamos assim, trazer nada de novo. Ela vai escancarar aquilo que já está desorganizado, aquilo que já existe. Então, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles prezam muito pelo registro contábil. Nos Estados Unidos é assim. Lá, eles usam muito ainda a escrituração contábil mesmo. Eles prezam muito por isso. Aqui no Brasil, não. Eu acho, inclusive, que o governo tem uma certa culpa nisso, porque vendeu para o empresário brasileiro, micro e pequenas empresas não precisam de contabilidade. Como assim não precisa de contabilidade? Hoje em dia é muito comum tu encontrar empresas MEI, tu encontrar ME e EPP no Simples Nacional, onde o empresário acha que não precisa de contabilidade, que não precisa de financeiro, que não precisa de nada. Só que no Brasil, micro e pequenas empresas são as maiores geradores de emprego e renda do país. Então, a maioria dos empresários não tem a concepção que, para você tomar uma decisão de forma estratégica, o financeiro é a base de tudo. Você precisa ter acesso aos seus números. Então, na introdução do podcast, eu falei que muitas empresas vão quebrar não por conta do imposto em si, e sim porque não conhecem os seus números. E para conhecer esses números, tem que ter o financeiro muito, mas muito bem mapeado. A contabilidade trabalha com registro de informação. A gente fornece informação para o empresário tomar decisão, mas para que a gente registre essa informação, a gente precisa receber essa informação. E precisa receber organizado. Organizado. O que a maioria das empresas negligencia, como você falou. Sim. É engraçado porque, assim, como você mesmo disse, o governo vendeu muito a ideia de que hoje qualquer brasileiro pode ter um CNPJ e você não é obrigado a ter um contador. Sim. O que, na prática, a gente sabe que não funciona dessa maneira. Estamos aí com um problema grande na Receita de muitos CNPJs que foram abertos nos últimos 5 anos, principalmente, e as pessoas não têm noção de que precisam pagar pelo menos a taxa do INSS, que é o da CIMEI. Né? Então, a gente tem muita gente caindo na malha fina porque abriu um CNPJ, porque achou que podia ter um CNPJ e
tramitar dentro desse CNPJ sem consequência nenhuma, ou que não precisava de contador. Alguns desses CNPJs foram usados para emissão de nota, muitas pessoas saíram da margem do MEI, o que a maioria das pessoas não tem conhecimento, que existe um limite de recebimentos para você ser MEI, existe um limite de faturamento para você ser MEI, que o CNPJ que você abre como MEI, ele é um CNPJ como qualquer outro, que ele precisa ser coordenado, organizado e administrado, e com isso, muita gente está caindo não só na malha fina, como também na dívida ativa da União. Porque, caso você não saiba, o CNPJ, o DACIMEI que você não paga no CNPJ, ele vai para a dívida no teu CPF. Então, muito cuidado quando você cai nessa falácia, digamos assim, de que o MEI não precisa de contador. Né? A gente sabe que o governo hoje ele tem plataformas que facilitam o teu acesso a ter as informações que o MEI precisa, mas isso não significa que você não precisa de uma contabilidade ativa e parceira para poder administrar o teu MEI. Né? A gente teve recentemente um caso num cliente comum que o faturamento dele ultrapassou o MEI. E graças a tanto ao trabalho do Gilson quanto ao trabalho da Vila Assessoria, a gente conseguiu administrar isso dentro do mês e fez com que o cliente permanecesse com o MEI dele ativo. Perfeitamente. Né? Então, quando você fala na questão do empresário achar que consegue abarcar a parte administrativa e financeira e isso não vai causar maiores prejuízos a ele, como eu acho que você já deve ter visto no seu escritório e eu já vi no meu também. Ah, não, eu faço o comercial de manhã e de tarde e de noite eu faço a parte administrativa e financeira. Faz nada. Só que não faz. E eu já peguei muitos casos assim, da pessoa não abrir o extrato dela, o extrato do CNPJ dela durante 2, 3 meses seguidos e quando perceber tá lá a bagunça generalizada, ele não sabe o que entra, ele não sabe o que sai, ele não sabe se ele pagou o imposto, ele não sabe se ele pagou as contas dele e o dinheiro nunca dá, né? Que é a história de todo brasileiro empreendedor, a gente trabalha o triplo para ganhar pela metade, né? E ainda assim, as pessoas não se conscientizam que você tem uma pessoa que faça o teu administrativo financeiro para o teu CNPJ, além de facilitar as tuas tomadas de decisões, porque você tem acesso aos números, você também tem uma maior consciência de onde está sendo gasto o teu dinheiro e de onde vem a tua fonte de renda, né? Para que você tome as melhores decisões. Hoje, se você for contratar uma pessoa para fazer o teu administrativo financeiro, ela vai te custar no mínimo o triplo do que você gastaria com o BPO financeiro. Sim. Porque quando você pensa no funcionário, você só pensa no salário que você vai pagar para ele. Mas tem o FGTS. FGTS, INSS, vale transporte, vale alimentação, 13º, férias. Quando você vai para a ponta do lápis, um funcionário que você acha que você vai gastar um salário mínimo, ele te custa no mínimo 2,5. Sim. Ou até 3, dependendo da qualificação do funcionário. Enquanto você, terceirizando o teu financeiro, você não precisa disponibilizar de uma verba tão alta para organizar a parte principal do teu negócio, o coração do teu negócio. Eu costumo dizer que o administrativo financeiro de qualquer empresa é o coração e o pulmão da empresa. Então, aquilo ali precisa estar em manutenção constante. Você não ter acesso ao extrato, você acessar o teu extrato uma vez na semana para poder ver a tua movimentação bancária, é um sinal de alerta, assim, amarelo imenso. Sim. Né? Então, pensando em economizar, o empresário muitas vezes negligencia e mais na frente, quando vai ver, vira uma bola de neve e a pessoa não consegue dar conta dessa organização. Como o Gilson falou, agora, durante a reforma tributária, com esse andamento, essa implantação da reforma tributária, vai escancarar ainda mais a falta de organização dentro das empresas. E nós não estamos falando só de MEI, micro e pequena empresa, nós estamos falando de médias e grandes também. Sim. Porque nem sempre é uma empresa grande e setorizada, como é o caso de muitas das empresas médias e grandes hoje em dia, significa que ela seja organizada. Quanto mais burocratizada a empresa, maior o grau de desorganização dela. Então, você separa para tentar organizar, mas você não tem processos internos que façam com que essa organização seja eficiente e eficaz. E isso dá um problema muito grande. Quando chega a informação na contabilidade, por muitas vezes a informação chega incompleta, chega atrasada, chega com delay, chega com falhas, chega com conciliações incorretas, chega com valores que precisam ser corrigidos, notas que não são identificadas, notas que muitas vezes foram canceladas e terminam sendo cobradas ou até duplicadas. Isso faz com que o empresário tenha um maior custo, isso faz com que o empresário tenha prejuízo. Então, a falta de organização dentro da empresa mede muito a saúde dessa empresa. Né? E a gente tem empresas grandes que são extremamente organizadas, você percebe isso com o fluxo normal de pagamentos e recebimentos delas, que são empresas ótimas de trabalhar, e você
às vezes contrata uma empresa pequena achando que a organização dela é melhor e na realidade você tem um microempresário que faz tudo ao mesmo tempo. Ele é comercial, ele é mídia, ele é administrativo financeiro, ele quer ser contador. Então, é difícil para a gente fazer as pessoas entenderem. Do negócio em si. Exatamente, esquece. E assim, eu nem critico tanto, assim, a gente fala hoje em dia porque a gente tem um discernimento maior fruto da nossa experiência. Sim. Porém, assim, todo mundo que trabalhou, que começou a empreender, é na marra. A gente não vai romantizar aqui. Eu passei por isso, você passou por isso, mas chega um momento da tua vida que tu tem que organizar. Então, começar de forma desorganizada não é um problema. Eu comecei, você começou, não é um problema. Isso faz parte da cultura do brasileiro, porque muitas das vezes o cara caiu no empreendedorismo de paraquedas. Ele tentou de tudo por necessidade de sustentar a família, de ter a sua renda, tá tudo certo. Só que muitas das vezes, o que acontece? Ele cresceu de forma desorganizada, chegou o momento de organizar, não organizou e vira um caos. Vira uma bola de neve justamente porque chegou um ponto que ele deveria ter tido o discernimento de começar a se cercar de boas assessorias contábil, jurídica, assessoria financeira, e não, ele continua crescendo de forma desorganizada. Eu até trouxe um convidado outro dia aqui, o tema foi esse, foi o crescimento desordenado. E eu vou repetir, eu não vou romantizar aqui, muita gente passa por isso, é normal, eu já passei por isso, você também com certeza já passei por isso, mas a gente chegou um determinado momento ali que a gente teve que tomar uma decisão. E eu vou complementar a fala que ela fez ainda há pouco, que é muito importante, o porquê que o MEI ele acaba passando a dívida para o CPF. Existe um conceito na contabilidade e jurídico também chamado natureza jurídica. Natureza jurídica nós temos várias. Nós temos sociedade empresária limitada, limitada unipessoal, e nós temos empresário individual, por exemplo, que é a única natureza jurídica permitida pelo MEI. Então, todo MEI ele tem a natureza jurídica empresário individual. E a responsabilidade desse empresário, ela é ilimitada. Ela não é uma empresa LTDA limitada. Então, entenda o conceito de limitada e ilimitada. Quando você tem uma empresa limitada, ela é limitada a quê? A responsabilidade para com o seu capital social, por exemplo. É claro que existem algumas exceções, como a descaracterização da personalidade jurídica, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, basicamente, quando você tem uma empresa limitada, ela é limitada na sua responsabilidade. Então, alguns tributos, por exemplo, em uma empresa limitada, ele não passaria para o CPF. Por via de regra, não passa para o CPF. Mas o MEI só tem essa possibilidade. Ele, por natureza, é de natureza ilimitada, empresário individual. Então, naturalmente, tudo que for feito ali no CNPJ, qualquer negligência, ele vai respingar sim no CPF. Eu acho importante tratar desse assunto, Priscila, porque lá no meu escritório eu recebo muitas dúvidas e é normal. Repito, é normal. É por isso que você contrata um contador, para lhe assessorar naquilo que você não sabe, né? Claro que tem muitos empresários que acabam não escutando a gente, mas tudo bem. A função da gente é dar a informação. Então, a tomada de decisão é 100% do empresário. Perfeitamente. Então é muito comum surgir dúvidas, por exemplo, do tipo, mas eu tenho uma empresa do Simples, mas ela é limitada? Porque é uma ME, eu quero uma EPP. Gente, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com conceitos distintos. Eles têm relação entre si, é claro, mas são conceitos totalmente distintos. Exemplo, quando eu estou falando de empresa limitada ou ilimitada, SLU, eu estou falando de natureza jurídica, regime jurídico. Quando eu falo de ME e EPP, eu estou falando de porte empresarial. Quando eu falo de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, eu estou falando de regime tributário. São coisas distintas, então a gente tem que entender esses conceitos. É importante que você tenha uma assessoria contábil adequada por esse motivo, para você não se perder no caminho. Então, a questão da assessoria financeira, ela vai casar as informações contábeis e você vai ter um cenário onde você vai poder tomar boas decisões. Que tipo de decisão? Se expande, se demite, se contrata. Um dos objetivos da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisão de diversas naturezas. Se você não tem
esses números em mãos que vêm do financeiro para a contabilidade e reflete nas demonstrações contábeis como DRE, balanço patrimonial, DLPA, DMPL, DFC, você não tem como fazer uma análise 360 da sua empresa. Portanto, não tem como tomar boas decisões. Não é isso? Complementando também a sua fala, é importante a gente dizer que a assessoria financeira é diferente da assessoria contábil. Você ter uma assessoria financeira não isenta você de ter uma assessoria contábil. São duas coisas que se complementam, porém são completamente diferentes. Sim. A assessoria financeira, ela vai tratar da organização dos dados para que a contabilidade consiga fazer não só a análise 360, mas consiga fazer o levantamento dos dados financeiros da tua empresa. Tá? Então, enquanto a contabilidade trabalha a nível estratégico junto com a tomada de decisões do nosso cliente, a assessoria financeira vai trabalhar a nível operacional. Né? Não significa que uma coisa vai isentar a outra, porque o operacional e o estratégico, eles precisam andar de mãos dadas. Então, se você não tem uma organização financeira, a tua assessoria contábil não vai conseguir te passar dados que fomentem a tua tomada de decisões. E se você não tem uma assessoria contábil, você não vai conseguir ter uma reunião de dados completa para fomentar a decisão. Então, tanto a contabilidade quanto o BPO financeiro, eles trabalham juntos de mãos dadas. Existe uma confusão muito grande para alguns contadores que dizem que o BPO financeiro está vindo para tomar o espaço do contador. Sim. Quando não é nada disso. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. O objetivo da gente, eu costumo dizer e explicar aos meus clientes que o meu trabalho é facilitar a contabilidade. E é isso que a gente faz quando a gente entrega um trabalho organizado, quando a gente entrega um trabalho limpo, quando a gente entrega um trabalho coeso para a contabilidade. Porque é muito mais fácil passar um dado correto vindo do dia a dia da empresa, que é uma coisa que a contabilidade não faz, a contabilidade não trabalha com a rotina da empresa, a contabilidade trabalha com dados concretos que já vêm prontos da empresa. Né? E isso tem que estar muito correto, tem que estar muito organizado para que a contabilidade consiga executar o trabalho dela com maestria. Então, não pense que se você contratar uma assessoria financeira, você vai poder dispensar a tua contabilidade. Não é assim que funciona. É importante a gente deixar isso claro para as pessoas, porque muita gente confunde. Acha que se tiver só com financeiro, tá tudo bem, tá tudo certo, e não é assim. A contabilidade e o BPO financeiro trabalham de mãos dadas, juntos, andando juntamente, para que o nosso cliente tenha a maior base possível para a tomada de decisões corretas e crescimento da empresa dele, né? Não só para negócios que vendem produtos, como negócio que vende serviço também. Se você não tem dados corretos, você não precifica bem, você não consegue passar para a contabilidade uma atualização correta, a contabilidade não consegue fazer uma apuração de dados mais precisa, não consegue fazer análise para que você tome as decisões para a sua empresa. Então, uma coisa anda junto com a outra. Tem que andar de mão dada. E o contrário também é verdade. Contratar uma assessoria contábil não quer dizer que você não deva contratar uma assessoria financeira ou até mesmo ter um financeiro interno. E uma coisa interessante também, que a Priscila, assim como eu, trabalha com consultoria e assessoria. Isso. Então, vamos supor, eu quero implementar um financeiro dentro da minha empresa. A Priscila também pode ajudar com isso. Exatamente. Fazendo o quê? O treinamento e a implementação de um financeiro interno. Não é Muitas isso? empresas, inclusive, quando ela vende um crescimento, tem muita gente que sai do MEI e entra na microempresa, porque significa que já cresceu. Sim. Sai da microempresa para empresa de pequeno porte. Então, quando você vai crescendo, você precisa crescer de uma forma sustentável. Sim. Uma coisa que eu e o Gilson a gente tem muito em comum é não dar o passo maior do que a perna. Sim. Você tem que crescer de uma forma que você consiga sustentar o teu crescimento, para você não construir um castelo de cartas. Então, muita empresa não quer ter um administrativo financeiro ou não quer terceirizar. Só que quando ela começa a crescer, ela precisa ter uma pessoa que tome conta dessa parte. Então, a Vilar Assessoria também faz isso, estrutura um departamento financeiro, faz o treinamento do funcionário que você escolhe, porque não é todo mundo que consegue trabalhar de forma remota, trabalhar de forma online. Então, tem algumas pessoas que realmente têm a necessidade do trabalho presencial, do trabalho corpo a corpo. E a Vilar Assessoria também faz isso. A gente implementa, a gente constrói os que a gente chama de POP, que é um manual de procedimento. A gente dá o treinamento para a pessoa que vai ficar responsável, a gente fornece o sistema que a pessoa vai usar, ensina a pessoa a usar. Então, é importante que o crescimento, tanto online quanto presencial, seja organizado. E a gente também faz esse serviço. E caso você precise de uma consultoria,
também para saber se o administrativo financeiro da tua empresa está operando de forma correta, a gente também faz esse serviço. Então, não é só a prestação do operacional, é também da assessoria e da consultoria, né? E temos também contabilidades que são parceiras, que contratam os nossos serviços para operacionalizar os seus clientes, que também é viável hoje em dia, né? Porque vai facilitar o trabalho da contabilidade. Então, tudo que seja para facilitar, que seja para organizar, é saudável para a empresa. Perfeito. Cada um no seu quadrado. Né? Exatamente. Cada um no seu trabalho, no seu quadrado, e os quadrados andando juntos. Andando juntos, se ajudando. E no final das contas, o que o empresário quer é ter resultado. Exato. E para ter resultado, ele prefere formar bons times. Para todo mundo começar a conversar entre si, de vez em quando briga ali, tudo mais, dá um problema, dá um choque ali, graças a Deus nunca aconteceu aqui, né? Nem vai acontecer, porque... Mas acontece, e é normal que aconteça, muitas das vezes. Tem algum choque ali no meio do caminho, o importante é atingir o resultado. Todo empresário vive de resultado. A gente gosta de empreender e tudo mais, faz parte do meu propósito de vida. Tudo bem, tá tudo certo, mas todo mundo tem que ter resultado, porque se você não tem resultado, daqui a pouco a tua empresa quebra. Não é isso? Então, vamos lá. Como a gente está falando de reforma tributária e BPO financeiro, né, apesar do foco não ser a reforma tributária e sim o BPO, né, o impacto dele positivo para superar, atravessar esse momento de transição da reforma tributária, mas eu faço questão também aqui de introduzir um pouco do assunto da reforma tributária em si. Vou trazer um convidado especialista em direito tributário para a gente falar de forma bem detalhada a respeito da reforma tributária, mas eu acho importante aqui fazer uma espécie de contextualização, né, para a gente continuar no tema do BPO financeiro e reforma tributária. Então, assim, a reforma tributária, de forma bem simples, ela vem sendo discutida no Brasil há mais de 30 anos. Há muitos e muitos anos, porque é um manicômio tributário. O Brasil sempre foi tido como um dos países mais desenvolvidos, digamos assim, emergente, que é um país emergente, uma das maiores economias do mundo, mas um dos sistemas tributários mais complexos que existem em todo o mundo. São quase 200 países e o Brasil sempre foi tido como um dos piores sistemas tributários. Então, essa discussão ganhou mais força ainda no governo do Michel Temer, que foi um governo reformista, foi um governo ali curto, mas reformista. Foi na época que passou, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, naquele contexto, começou a se falar muito da reforma tributária. Todo mundo sabia que precisava, é um consenso entre esquerda, direita, centro, todo mundo sabe que precisa. Isso é um fato. Mas vem a discussão em âmbito nacional, porque não é algo simples. O Brasil é um país gigantesco. Nós temos, são 27 estados, né? Isso. Contando com o Distrito Federal. Isso. Então imagina a complexidade que é. Não é algo simples. Então ela começou a tramitar em meados de 2019, formalmente falando. As discussões, repito, já tem 30 anos. Ganhou força ali em 2018, no governo do Michel Temer, na verdade já era o Bolsonaro. Se transformou em PEC, na PEC 45, ela foi elaborada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB. O Senado, Davi Alcolumbre, o senador, também tinha uma PEC. Então tinha duas PECs, uma na Câmara e uma no Senado. A PEC 45 de 2019 e a PEC 110. E eles começaram a transformar em uma PEC. Eles começaram a debater, pegaram as duas PECs da Câmara e do Senado e andaram com a PEC 45 fazendo alguns ajustes trazidos pela PEC 110, do Davi Alcolumbre. Então, quando foi em dezembro de 2023, virou emenda constitucional. A emenda constitucional 132 é fruto do casamento de duas PECs. O que é uma PEC? É a proposta de emenda à Constituição, porque como mexe na Constituição, tem que ser dessa forma. Ela foi introduzida na estrutura constitucional do país através da emenda constitucional 132 de dezembro de 2023. Então, nesse cronograma, ela foi aprovada, mas não foi regulamentada. Quando, há um ano atrás, nós temos aí praticamente um ano, janeiro de 2025, teve a Lei Complementar 214. A Lei Complementar, ela vem o quê? Regulamentar o que foi aprovado na Emenda Constitucional 132.
Também teve a lei 215, que ela introduziu a questão do comitê gestor ali do IBS, então faz parte do período de regulamentação. Então essa regulamentação ela vai ser contínua. Essa transição ela vai demorar até está previsto até 2033. Então a gente inicia a fase de transição agora em janeiro de 2026 e a transição vai até 2033, porque justamente está sendo regulamentado. E a reforma tributária ela é uma reforma brutal no consumo. É uma reforma no consumo, no padrão de consumo, porque o modelo que vai ser introduzido do IVA, né, que é o IVA dual, na verdade, que tem a CBS e a IBS, ele vai extinguir vários tributos que incidem diretamente no consumo, como PIS, COFINS, ICMS, ISS, por exemplo. Porém, essa discussão ela foi adiante. Ela também esbarrou na questão da renda, né? Então, mais recentemente, teve 2 legislações que alteraram a forma como se tributa a renda no Brasil, né? Nós temos 2 leis. Uma que trabalhou na questão da isenção de até R$5.000, e a mais recentemente, que foi um terror para os escritórios de contabilidade e para os empresários, porque foi um baque muito grande, que foi a Lei 15.270, que trata da tributação de lucros e dividendos. Que inclusive saiu agora dia 17 de dezembro, né? A gente Exatamente. já acordou no susto. Já acordou no susto, né? Então, a Lei 15.270, ela regulamenta, ela introduz de novo a tributação de lucros e dividendos. No mundo todo, lucros e dividendos é tributado. São poucos os países. É a Estônia, se eu não estou enganado, a Letônia, na Europa, que são países pequenos, que não tem como padrão, não dá para... o Brasil é um país continental, gigantesco, né? Mas o Brasil até então era isento de lucros e dividendos. Eu até não vou... Eu acho justo, de certa forma, que tenha alguma tributação de lucros, mas 10%, porque assim, 10% a partir de R$600 mil, não quer dizer que vai ter tributação taxativa de 10% e 600, não, ela é progressiva, mas quem ganha o dobro disso, né, que teve a distribuição de lucros, por exemplo, de 1.200.000, é 10% mesmo. Mas a gente sabe, Gilson, que isso é uma forma até de repreender as pessoas que abrem vários CPFs e operam dentro de vários CPFs, inclusive tirando lucros e dividendos de vários CPFs, quem tem holding, que trabalha com muitas empresas, que faz essa distribuição de lucros indevidamente, né? Inclusive também afetando pessoas mais simples. E chegando até as micro e pequenas empresas, porque a gente sabe hoje em dia que tem muito empresário que tira um salário mínimo dentro da carteira daquele CNPJ e por fora ele faz a retirada de lucros e dividendos, o que termina às vezes, né, desequilibrando os caixas da empresa. E ele faz dessa maneira porque ele sabe que não vai ser tributado. Né? Então eu acredito que a medida do governo, também concordo com você que é uma medida, uma taxação um pouco alta, né? Mas eu acredito que a medida do governo seja coibir essas retiradas tão brutais dos caixas das empresas. Eu sei que só em Recife a gente opera com mais de 50 mil CNPJs. Né? Só em Recife, só no estado de Pernambuco. E isso é uma informação nova, fresquinha, que veio do seminário da contabilidade de lá de Pernambuco, né? Do CRC de lá de Pernambuco. São mais de 50 mil CNPJs só no Recife. Tá? Na capital. Só na capital. E a gente sabe que muita gente opera dentro desses CNPJs com o objetivo de fazer essas operações financeiras de forma indevida. Então, eu acredito também, concordo com você que é uma tributação muito brutal, mas eu acredito que é uma forma do governo de coibir, né, essas retiradas indevidas de dentro dos CNPJs. Eu acredito que isso vai causar uma reorganização, principalmente em quem trabalha com 2 ou mais CNPJs. Né? Eu acredito que isso vai causar uma reestruturação interna. Muitos CNPJs vão terminar fechando por conta disso, porque alguns deles só são usados para esse tipo de operação, né? E eu acredito que tenha sido essa a intenção do governo, mas concordo com você que realmente a taxação é alta. Eu fiquei um pouco surpreso com os valores dos percentuais, porque eu também. Assim, se eu não me engano, foi em 96. Desde 96 que não existia taxação foi no governo do Fernando Henrique que não teve taxação de lucros e dividendos, né? Mas eu achei excessivo, por quê? Porque como não vai ter
uma redução da carga tributária PJ, ou seja, está tendo aumento real na carga tributária. É claro que a narrativa do governo é que eles não estão tributando a empresa, e sim o lucro que sai do bolso, que vai para o bolso do empresário, que até então era isento. Exemplo, se a empresa apurou lá na sua DRE e decidiu distribuir 1 bilhão de lucros para o sócio, não era tributado. Enquanto isso, um professor que ganha aí R$ 2.500 era tributado. Exatamente. Quanto isso, eu sempre fui totalmente contra. Então, o que na minha perspectiva, teria a tributação de lucros e dividendos, porém as micro e pequenas empresas, principalmente ali do Simples, pelo menos, ficariam de fora. Ou teria uma redução na carga tributária PJ, para aí sim, porque no Brasil, infelizmente, eu não concordo com isso, a gente trabalha tributando prejuízo. Como assim? Gilson, mas como assim tributando prejuízo? Vamos lá, pessoal. O Simples Nacional, que é um regime tributário para micro e pequenas empresas, ele tributa sobre o faturamento bruto. Só que faturamento não é lucro. É importante explicar o que é esse faturamento bruto. O faturamento bruto é assim. É tudo que você emite nota tudo fiscal. Que emite nota fiscal. Emitiu nota fiscal, o governo está cobrando. Ou por conta disso que muitas empresas deixam de emitir nota fiscal e fazem recebimentos perfeitamente. Por fora. Né? Porque o que acontece? Como é tributado no faturamento, se está tendo lucro ou não, você vai pagar imposto. E o governo não quer saber se você está em lucro ou não. Não quer saber. É claro que existem sistemas no Brasil que, por exemplo, o lucro real, que é um outro regime tributário, porém o lucro real tem uma complexidade que as micro e pequenas empresas não têm estrutura para isso. E que muitas vezes quem opera com serviços no CNPJ não paga uma tributação muito alta e não tem com que se creditar ou não consegue ter um equilíbrio real dentro do lucro real, exatamente por conta dessa falta de crédito, digamos assim, né? Porque você não tem um gasto excessivo com folha, você não tem um gasto excessivo com compra de materiais, de matéria-prima, insumo, porque você trabalha com a força do seu serviço, né? E aí você tem uma tributação altíssima. Eu tenho clientes que trabalham nessa área de serviços, faturam muito alto, mas não tem com o que se creditar. Ou seja, você paga um imposto onde você não tem retorno desse imposto. Sim. Né? E, como o Gilson falou, está tributando em cima de prejuízo, porque nem sempre a pessoa está tendo dinheiro para pagar isso. Às vezes eu sou mal compreendido. Como assim tributando prejuízo e tudo mais? É sim, na prática é assim. Por quê? Porque eu estou falando por experiência mesmo. Muitos clientes meus, hoje eu tenho um cliente, logicamente que eu não vou citar nomes aqui, mas que fatura R$500 mil e está tendo prejuízo. Rotineiramente, a gente já conversou, só que ele falou, Gilson, deixa eu te falar, se eu mexer no meu preço aqui, eu vou perder para o meu concorrente. Porque é cultural. Então, assim, eu tive 500 mil de faturamento. Nossa, teve 500 mil de faturamento bruto, mas o lucro líquido teve prejuízo de 100. E aí? Então, assim, hoje em dia que a gente trabalha com uma contabilidade mais consultiva, por assim dizer, que a gente tem mais cuidado para analisar esses números de fato, para saber a margem real, para saber o que é lucro, o que é prejuízo, não adianta ter o faturamento de 2 milhões de reais. O segredo está na margem de lucro. O segredo está na margem de lucro. Inclusive, por falar em margem de lucro, eu vou fazer aqui até um comentário bem pertinente, porque muitos empresários, inclusive os clientes meus, que eu converso bastante no dia a dia, eu tento explicar sobre o que é a margem de lucro. Porque tem muito empresário que não sabe o que é a margem de lucro. E isso é muito importante. Principalmente nesse contexto agora da reforma tributária, mais do que nunca. Até o título do nosso podcast hoje fala, né? A gestão financeira que define quem sobrevive. E para sobreviver, você tem que focar no seu preço de venda. Né? Então, vamos lá. Em relação à margem de lucro, por exemplo, tem muitos empresários que... Vou dar um exemplo prático aqui. Vendi meu produto de R$300. Então, esse é o meu faturamento, é a minha receita bruta, R$300. Mas o meu custo foi 100. Então, eu tive uma margem de lucro de 200. Não. Tá errado. Não existe margem de lucro acima de 100%. Não existe margem de lucro acima de 100%. Por quê? Porque a margem de lucro ela é a proporção para com a receita e não com o custo. Então significa dizer que tu tem que pegar o teu lucro e dividir pela receita, fazendo esse cálculo, pode fazer aí, 300
da receita e um custo de 100, um lucro de 200, se fizer o cálculo, vai dar uma margem de 66% e não 200%. Por quê? Porque não existe margem de lucro acima de 100%. Então, se você teve vendeu um produto de R$300, onde você teve um custo total, custos e despesas de 100, a sua margem de lucro não é 200%. Não é 200%. Você tem que pegar o seu lucro, dividir pela sua receita e você vai achar uma proporção em termos percentuais de 66%. Então isso é muito importante. Parece conversa fiada, não é conversa fiada. Você só consegue ter esses números em mãos se você tiver o seu financeiro alinhado com o seu contábil, representando essas informações nos demonstrativos contábeis, e aí sim você vai ter condições para avaliar e tomar boas decisões e saber se o seu negócio está dando lucro, porque uma hora, se ele continuar dando prejuízo sempre, ou você injeta dinheiro, pega empréstimo e tudo mais, vai quebrar. Uma hora vai quebrar. E é importante a gente falar também que tanto para a precificação quanto para a margem de lucro, é importante ter uma organização financeira para você saber com o que realmente você gasta. Não adianta você calcular, como o Gilson falou, que você vende por 300, paga 100 de custo e você tem um lucro imaginário de R$200, quando você não está avaliando todos os custos completos da tua operação. Né? Você não está avaliando o tempo que o teu funcionário gastou com aquele produto ou com aquele serviço, você não está avaliando a quantidade de equipamento que você utiliza para prestar aquele serviço, o desgaste que você tem dos teus equipamentos para aquele serviço, o teu aluguel, a tua luz, o teu condomínio, a tua internet do teu negócio. Né? Se você opera unicamente pela internet, os custos de frete, os custos que você tem, não só de frete, como de imposto também embutidos dentro daquele frete, que a reforma tributária também vem para desmistificar e desenrolar essa questão desses atravessadores que fazem com que o imposto termine crescendo e com que o preço das mercadorias aumente. Então, se você não sabe o quanto você gasta com a tua operação completa, que você tem que colocar tudo na ponta do lápis, desde o aluguel da tua estrutura até a compra de um cafezinho que você serve para o teu cliente, você não vai conseguir precificar bem. Não precificando bem, você não vai ter uma noção real do custo da tua empresa, do custo do teu produto ou do custo do teu serviço. E isso prejudica demais na hora que você vai fazer uma venda ou descobrir o teu lucro, ou até o teu prejuízo, porque você não tem nada organizado. E isso vem de operações rotineiras. Quanto que você gasta para manter alguma coisa, para consertar alguma coisa, para comprar alguma coisa, o investimento que você tem para manter o teu funcionário, o investimento que você tem para manter a tua estrutura, por menor que ela seja. Então, é importante você ter isso muito organizado para facilitar a tua precificação, para que a tua contabilidade consiga calcular a tua margem de lucro real e para que você consiga efetivamente colocar o preço do teu produto ou serviço de forma que a tua empresa não fique pagando prejuízo. Não é isso, Gilson? Perfeitamente. Eu vou bater nessa tecla, Priscila, porque assim, eu tentei explicar isso para algumas pessoas que eu andei conversando e parece que não funciona. Parece que não funciona. Não faz sentido, a minha margem é 200. Não. Então, assim, eu vou repetir aqui, para ser bem incisivo, todo mundo pode acompanhar e fazer o cálculo aí. Imagina que você tem um produto, uma camisa aí, sei lá, vai revender ela por R$300, mas o seu custo foi 100. O que custou para você foi 100. Então, se você pegar a receita menos o custo e a despesa, naturalmente dá 200. Em tese, esse é o lucro, né? Em tese. Na conta de padaria... Na conta de padaria, esse é o lucro. Em tese. Pega esse lucro de 200, divide por 300 e multiplica por 100. 66,66. Essa é a sua margem de lucro. Aí o teu espectador vai perguntar, e os outros 23% foi para onde? Estrutura, frete, funcionário, aluguel, internet, divulgação, né? Aquele tráfego pago que você paga para poder aparecer a tua propaganda no Instagram, contador, vai para o BPO financeiro, isso tudo tem que estar na ponta do lápis para você. Telefone, tudo. Aí você imagina, o cara tem um gasto, só desses gastos ele gasta 66%, né? Só dos gastos estruturais. Quanto é que ele vai ter de margem de lucro?
Nenhuma. Se ele Não. precifica errado, ele não vai ter lucro nenhum. Ou seja, ele vai estar pagando para trabalhar. Sim. Porque ele acha que tanto o administrativo financeiro quanto a contabilidade é conta de padaria, quando não é. Exatamente, mas para ter isso muito bem mapeado, requer um trabalho e tem que ser intencional. Isso é estratégia. Isso não é operacional, não faz parte da operação, faz parte de estratégia. Que tipo de estratégia? Para manter a tua empresa viva. Na contabilidade, a gente tem um princípio chamado princípio da continuidade, que diz que a tua empresa ela nasceu para crescer, continuar e existir. Então, assim, quando eu pensei nesse título, foi justamente raciocinando a respeito disso. Reforma tributária e BPO. A gestão financeira vai definir quem sobrevive. E a reforma tributária, eu vou repetir, ela não vai, o objetivo dela não é diretamente descobrir os erros financeiros e tudo mais. Não, ela vai só escancarar o que já está errado. Exato. Ou seja, eu falei no começo do podcast que muitas empresas vão quebrar não por conta do imposto em si, que eu sei que a carga tributária é muito alta. Eu sei, eu sou empresário também, que eu não falo só como contador. Eu costumo falar para os meus clientes, eu não sou só contador, sou empreendedor também. Eu atuo em outras frentes. Eu não estou aqui romantizando, dizendo que a carga tributária não é excessiva. Eu sei que é. Só que não tem jeito. A gente vive numa estrutura onde vai fazer o quê? A reforma tributária, ela já é uma realidade. Ela já foi aprovada. Ela já está sendo regulamentada. E ela já está funcionando. Já está funcionando. A fase de teste começa agora. Já começou, principalmente quando se trata da emissão de notas fiscais. Ela começou desde outubro. A maior parte dos ERPs, para quem não sabe o que é ERP, são os sistemas financeiros que a gente trabalha. Eles já começaram com a implementação da organização dessas novas regras dentro da reforma tributária para emissão de notas fiscais desde agosto, setembro. Então, nós já estamos operando com emissão de notas baseadas na reforma tributária. Perfeito. Então, quanto mais você foge, quanto mais você deixa a tua empresa desorganizada, é pior para você. Porque quando chegar lá na frente, quando a reforma estiver efetivamente implantada, você vai começar a ver que deveria ter começado a se organizar muito antes até do que a gente está conversando agora, né? Então, é importante que o empresário saiba que tudo que ele pensa a nível estratégico é para o crescimento da empresa dele, e tanto eu quanto o Gilson concordamos muito com isso. O crescimento ele precisa ser sustentável, ele não pode ser um crescimento hipotético, ele precisa ser um crescimento, por menor que ele seja, que dá para ser mantido e que dá para se galgar novos patamares. Não adianta você organizar a tua empresa, ter lucro esse ano e passar os próximos 5 anos pagando prejuízo. Sim, às vezes quando eu converso com algumas pessoas, sempre vem aquele assunto. Ah, mas fulano lá na minha cidade comprou um carro, comprou uma lancha, Mudou de casa. Nunca fez isso aí. O que acontece é o seguinte, a conta chega para todo mundo, uma hora ou outra, né? Então, muitas das vezes vai trabalhando com caixa da empresa, e não tem caixa, vai pegando empréstimo, pega 1, pega 2, pega 3, pega 4, não tem um fluxo de caixa, não tem nada, não tem informação. Uma hora a conta chega. E aí eu vou tecer vários comentários sobre isso. Sim. Pessoas que operam. Aí agora é minha hora de escancarar. Fica à vontade. Pessoas que operam contas de pessoa física dentro da conta da pessoa jurídica, que pagam contas de pessoa física dentro da conta da empresa. Ou seja, você não tem o dinheiro para pagar a escola do teu filho, mas o teu CNPJ tem. Aí você vai e paga a escola do teu filho dentro do teu CNPJ. Você retira dinheiro da empresa quando a empresa não tem nenhuma reserva ou fluxo de caixa para poder cobrir as suas despesas pessoais. Sim. Você não faz um planejamento de crescimento para a tua empresa baseado nos débitos da tua empresa, do teu CNPJ. Você está misturando as tuas contas pessoais com as contas do teu CNPJ. Isso é muito comum para prestador de serviço. Então, cuidado, presta atenção. Você que tem CNPJ, conta de pessoa física jamais se mistura com conta de pessoa jurídica. Ah, mas eu não sei deixar separado. Você precisa ter uma conta para o teu CNPJ e precisa ter uma conta para o teu CPF normal, como você já tem a sua operação. Só que a conta da empresa você precisa pagar dentro da conta da empresa. E a conta de pessoa física você vai pagar dentro da conta de pessoa física. A Receita hoje ela tem um cruzamento de dados absurdo, que é feito dentro das plataformas do GovBR. Tá aqui, Gilson, que não me deixa mentir. Tudo o que você está fazendo dentro da tua pessoa física está sendo monitorado, tanto que é
feito dentro da pessoa jurídica. E o governo está traçando esses dados, está cruzando esses dados. Então, pode não aparecer hoje, pode não aparecer amanhã. Daqui a 3 anos, a Receita vai te cobrar por uma conta que você pagou dentro da tua PJ, que não é da PJ, é da PF. Como é que você vai explicar isso se você não tem organização financeira? Sim. Como é que você vai explicar o pagamento de uma conta da PJ dentro da PF se você não consegue saber de onde é que veio aquela conta? Então, é importante que, principalmente micro e pequeno empreendedor que comete muito esse erro, deixar as contas da pessoa jurídica separadas da pessoa física. Você pode fazer a administração das tuas contas de pessoa física tranquilamente, mas a administração das contas da tua empresa precisa ser muito certa, muito coerente. Senão você cai na malha fina, independente de ser pelo CNPJ ou pelo CPF. E aí, quando você cai na malha fina, a bronca é grande. E eu vou além, né? E repito, Gilson, agora com essa reforma tributária não é agora, desde sempre foi assim. Tem um princípio, a contabilidade é cheia de princípios, como eu falei ainda há pouco, o princípio da continuidade, tem um outro princípio chamado princípio da entidade. E o princípio da entidade, ele fala justamente sobre a separação da pessoa jurídica e da pessoa física. Só que, como eu falei, empresário aprendeu a ser empresário na marra, e às vezes vai deixando para depois, a reforma tributária, ela vai escancarar o que já estava errado. Eu tô batendo nessa tecla aqui, porque isso é muito importante, porque tem gente que pensa que a reforma tributária é que tá mudando isso. Não, isso já é regra há muito tempo. Então, assim, só tem duas... ideia, eu tenho um cliente que recentemente caiu na malha fina por uma conta de 5 anos atrás, e a gente nem começou ainda a implantação de reforma tributária na parte de imposto de renda. Exato, porque assim, Priscila, não tem muito segredo, olha só. Só tem 2 formas do empresário se remunerar através do CNPJ. Do CNPJ. Ou ele tem um prolabore, e o prolabore está sujeito à tributação de INSS e de imposto de renda, ou através de lucros e dividendos. Até recentemente, era isento a distribuição de lucros e dividendos. Mas para distribuir, você tem que comprovar que você teve lucro na sua operação. Só tem uma forma de comprovar que teve lucro, é fazendo o levantamento formal do confronto entre receitas e despesas na famosa DRE. O contador vai assinar, o empresário vai assinar, a gente pode mandar o SPED para a Receita Federal ou pode registrar na junta comercial do Estado, esses demonstrativos contábeis. Né? Aquilo vai dar um respaldo para quando ele for fazer o seu imposto de renda, se ele colocar lá que teve 1 milhão de lucro na pessoa física, se tiver realmente registro, respaldo, tá tudo certo. Porém, quase nenhuma micro e pequena empresa mantém uma contabilidade formal. E o que vai acontecendo? Vai transferindo dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, a torto e a direito. Isso tudo a Receita Federal pode entender tudo como prolabore. Meu amigo, se for tributado tudo como prolabore, é muito... Assim, vocês não têm ideia a proporção que isso é. E piorou agora. Por quê? Porque lucros e dividendos, que eu acabei de explicar que era isento, vai ser tributado também. A partir de R$600 mil ano, ou seja, R$50 mil mês, começa numa tributação progressiva que ela chega a 10%, gente. Então, eu tô falando... Exemplo, eu tenho um cliente meu, que distribuiu, por exemplo, 3.600.000. Não pagou 1 centavo de imposto de renda, porque a gente fez a contabilidade dele toda bonitinha, a conciliação, eu assinei, tá tudo certo, ele não pagou 1 centavo de imposto de renda. Se fosse num cenário agora, que lucros e dividendos vai ser tributado, ele pagaria 10%, Priscila. 10% de... Aí tem gente que fala, é aumento de carga tributária na empresa. Diretamente, não é na empresa, porque só paga se distribuir esse lucro para o bolso do sócio, né? Só que, como não tem esse hábito de separar a pessoa jurídica e a pessoa física, entende tudo como se fosse a mesma coisa, a mesma salada, e não é a mesma coisa. E para vocês também entenderem, quem faz a DRE é o contador. Como ele faz a DRE? Através das informações da conciliação bancária, que são passadas mensalmente para a contabilidade. A Vilar Assessoria tem um procedimento que todos os meses virou mês.
no máximo até o dia 10, nós enviamos para a contabilidade todas as contas que foram pagas, todos os comprovantes, todos os extratos e a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Nada mais é do que a identificação das entradas e saídas dentro da conta de pessoa jurídica. Ah, Priscila, por que isso precisa ser feito? Por quê? Cada entrada e cada saída, ela cai dentro de uma categorização diferente. E a contabilidade precisa dessa categorização muito correta para poder fazer a DRE e apresentar essa DRE como comprovação dos gastos e recebimentos da empresa. Então, se você não tem uma organização financeira, se você não faz a tua conciliação bancária diariamente e se você não categoriza as suas contas corretamente, o contador vai fazer uma DRE errada e, consequentemente, ou você paga mais imposto ou você paga menos imposto. Dentro do quadro da reforma tributária, isso vai, como o Gilson está falando desde o início, escancarar as falhas de organização da tua empresa. Então, se você quer se organizar, já passou do tempo, já passou da hora de você desamarrar, de você desapegar do ADM financeiro da sua empresa para poder você ter uma categorização mais fidedigna dos teus gastos e dos teus recebimentos, para que quando chegue lá na frente, a reforma tributária não pegue você desprevenido. Isso é muito sério. Quando a gente fala sobre conciliação bancária, as pessoas pensam a primeira coisa, mas é um processo muito demorado, a pessoa vai pegar um extrato, vai passar o dia inteiro. Que nome feio, né? Conciliação bancária, que é isso? Trabalho extremamente burocrático, eu odeio o extrato da minha conta, mas não, gente, o extrato da sua conta é um reflexo de como andam os gastos e recebimentos da tua empresa. E isso é vital, isso é a respiração da tua empresa. Você precisa saber, e isso precisa estar muito categorizado de uma forma muito correta. Para você ter uma ideia, se eu recebo um gasto da sua empresa, que foi um gasto que você pode tirar vantagem desse gasto, como é muitas vezes no lucro presumido e no lucro real, e eu categorizo ele errado, você perde o crédito. Perfeitamente. Dependendo Porque pode ser dedutível ou não. Pode ser dedutível ou não. Dependendo desse gasto, você pode se creditar, evitar de pagar uma carga tributária alta, né? Reduzir a quantidade de imposto que você paga ou reduzir a alíquota que você está encaixado. Perfeitamente. Entende? Então, é importante demais que você tenha isso alinhado e que você entenda que a DRE, o trabalho que o administrativo financeiro faz, é para facilitar o trabalho da contabilidade, que vai facilitar o teu trabalho, empresário, enquanto tomada de decisão, para que você consiga tomar a decisão correta para o teu negócio. Não adianta você ter dinheiro, você investir, se o dinheiro não está sendo investido da forma correta. Sim. E se você não usa a contabilidade para fazer a análise tributária do teu negócio, se você não tem uma assessoria financeira que faça o dia a dia do teu negócio correto, é batata que você vai falir. E olha só, para complementar, existe a contabilidade fiscal tributária, que a gente faz a apuração dos impostos, existe o registro contábil disso, né, através do livro diário, por exemplo. Que só quem faz a contabilidade. Só quem faz a contabilidade. Financeiro não faz isso. Porém, tem uma outra contabilidade chamada gerencial, que é como se fosse aquela contabilidade interna ali que você usa no seu dia a dia. Aí sim, o trabalho conjunto do financeiro com a contabilidade. Para quê? Isso aí é para você, é um trabalho analítico. Não é um trabalho de cumprimento de obrigação acessória, por exemplo. Porque, vamos supor, o SPED tem prazo. Nós temos que fazer no Simples Nacional uma demonstração, uma declaração chamada DEFIS. Ela tem prazo. Para cumprir com essas obrigações, eu preciso ter as informações, perfeito? Isso. Perfeito. Só que, mais importante do que cumprir essa obrigação, é eu ter essas informações de forma estratégica para fazer a análise gerencial. A análise gerencial, então, quando ela falou ali da categorização, a classificação contábil é muito importante porque, vamos lá, o contador não vai fazer mágica. Se ele não receber um financeiro muito bem alinhado, eu tenho que cumprir o prazo. Eu não vou deixar de cumprir o prazo. Só que poderia ser bem melhor a classificação e a leitura daquelas demonstrações contábeis. Eu vou dar um exemplo aqui. É muito comum, em alguns extratos bancários de alguns bancos, aparecer lá, Pix enviado, Pix recebido. Mas o que diabo é isso? O que significa, então, quando ela fala para categorizar,
tem que fazer a classificação. Que tipo de classificação? Para saber se aquilo é uma despesa financeira, se é uma despesa administrativa, se é uma despesa com pessoal, porque tudo isso vai refletir na DRE. Né? Então, o que acontece? Existe um plano de contas que normalmente o ERP e o sistema contábil tem, que lá vai estar tudo destrinchado o que é para cada tipo de despesa. A classificação daquilo, né? Para a gente poder interpretar esses dados. Então, na hora de fazer esses registros, quando aparece lá no extrato bancário, Pix recebido, Pix enviado, o trabalho do financeiro na conciliação é dizer do que se trata aquele Pix recebido e aquele Pix enviado. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Estamos aqui na Inovar agora. Vamos imaginar que veio aqui um profissional, uma empresa para fazer a manutenção desse ar-condicionado. Beleza, ele vai emitir uma nota, a Inovar vai pagar, você vai reconhecer lá no financeiro. Quando a Inovar mandar para... Se ela não colocar uma observação ali no banco, só vai aparecer Pix enviado. Empresa Norte Refrigeração, não sei, Pará Refrigeração. Vai mandar um Pix. Lá, o trabalho do financeiro na conciliação é colocar lá despesa com manutenção de ar-condicionado com a empresa Norte Pará Refrigeração. Por exemplo, quando a contabilidade receber essa informação, em vez de contabilizar Pix enviado, se aparecer só Pix enviado, como é que eu vou categorizar, como é que eu vou classificar? Sabe como eu vou fazer na prática, para não perder o prazo? Despesas gerais e administrativas. Mas o empresário fica no escuro na hora de tomar algum tipo de decisão, porque o que é uma despesa geral administrativa? Pode ser qualquer coisa. Então, claro, quando eu consigo identificar o nome da empresa, que tem a ver com refrigeração, até que ajuda, porque às vezes a gente usa de raciocínio lógico. Como é uma empresa de refrigeração, eu vou colocar lá como despesa com refrigeração. Só que às vezes não tem a classificação, o banco não tem uma maneira de classificar aquilo. E eu ainda vou mais longe, porque independente de ser pelo nome ou pelo CNPJ, você conseguir identificar, você não sabe se aquilo ali é uma manutenção. Você não sabe se aquilo ali é um investimento. Sem saber se é uma manutenção ou um investimento, você não sabe se vale mais a pena comprar um ar-condicionado novo ou continuar mandando consertar o que está quebrado. E aí, mais na frente, você precisa comprar um equipamento novo, porque o teu não tem mais conserto. E você não tem caixa ou não tem certeza se o dinheiro vai entrar ou não para pagar aquele equipamento. Então, vai muito além do que somente você colocar um nome naquela despesa. Sim. E como o Gilson falou, a nível gerencial, é importante se analisar esses números até para a empresa conseguir fazer investimentos saudáveis dentro da sua estrutura. O que muitas vezes não acontece, o empresário só repõe quando quebra e muitas vezes ele não está podendo nem pagar aquilo, nem a curto nem a longo prazo, porque ele não sabe como é que anda o movimento do caixa dele. Então, é importante também para que se avalie, como o Gilson falou, a nível gerencial. O que é que vale mais a pena para a empresa fazer com aquela despesa? Se a contabilidade não recebe isso de uma forma correta, a gente não consegue passar a informação correta para o dono da empresa. Perfeito. Não só a contabilidade, como também o financeiro. Então, é importante que isso seja feito. É o trabalho de formiguinha, é o trabalho chato, é o trabalho burocrático, mas é para isso que a Velar Assessoria está aí. Exatamente para que o empresário tenha essa informação mais rápido e consiga tomar a decisão de forma mais assertiva. Obviamente, como a gente falou, contabilidade e BPO financeiro andam juntos de mão dada para ajudar o teu negócio a crescer e para ajudar você a tomar decisão consciente, não a tomar decisão só quando o negócio já escangalha. E eu vou dar um outro exemplo aqui, Priscila, porque eu gosto de dar exemplos práticos do que acontece no dia a dia. Eu falo para muitos clientes e para todos os meus parceiros, acho que eu falei isso para ti na nossa primeira reunião, eu vivo num mundo de verdade, como ele é. E para tudo tem um jeito, Priscila. Para tudo tem um jeito. Eu vou te dar um exemplo. Nem sempre tu vai conseguir contratar uma empresa para fazer a manutenção. Gilson, mas a empresa não me deu nota fiscal. Foi o João Francisco de Souza Paula que fez a manutenção do meu ar-condicionado. Cara, eu paguei ele em dinheiro. Porque, exemplo, lá no nosso escritório, por exemplo, a minha esposa, ela tem um caixa em dinheiro. Sim. Uns 3 mil reais lá que é para despesas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático. Agora, na semana passada, você estava lá no nosso escritório. Você sabe por que ficou sem energia? Estourou, disjuntou lá. Aí a minha esposa não pode parar a operação, ligou rápido ali para um profissional.
eletricista, não tem empresa, não tem e-mail, não tem nada. Eu quero resolver o meu problema. Não quero saber se tem nota ou não. Eu quero resolver o meu problema. Isso acontece muito no dia a dia. Mas não quer dizer que você não precisa ter um mínimo de organização possível. Sabe o que você faz? Faz um recibo manual com ela, pede para ele assinar lá, coloca lá. A gente pagou lá uns R$700 nesse dia, que teve que comprar um monte de coisa lá. Pagou em dinheiro, né? O dinheiro é caixa da empresa, a empresa está pagando uma despesa, tem um recibo. Para que serve esse recibo, já que não tem nota? Para identificar, para classificar aquela despesa. Então, eu não vou contabilizar isso com um mero saque, por exemplo. Eu tirei R$700 do caixa, paguei em dinheiro. Eu vou fazer o registro dessa saída, saindo da conta, indo para o caixa de dinheiro em espécie, mas eu vou fazer um outro registro. Como eu apliquei aquele recurso em espécie? Foi com despesa, com energia, manutenção. Despesa com manutenção, por exemplo. E vou colocar lá, eletricista porque estourou o disjuntor. Se eu tiver essa informação no caixa, no fluxo de caixa financeiro, tudo isso eu vou conseguir representar através das contas contábeis, despesas administrativas, despesa com folha de pagamento, fretes e carretos, combustíveis e lubrificantes e por aí vai. E uma outra coisa também que é importante dizer, porque nós do financeiro muitas vezes somos considerados chatos. Sim, porque também. Nós somos muito apegados, como eu escutei de um cliente, você é muito apegada com papel. A questão não é ser apegada ou não com papel. A questão é que a gente precisa que tudo esteja documentado. Quando você vai para a justiça, não estou dizendo, obviamente, que o teu negócio vai para a justiça porque você não apresentou um recibo de uma manutenção. Não é bem isso. Vamos devagar. Mas quando você vai comprovar seus dados mediante a Receita, comprovar a tua movimentação bancária mediante a Receita, quando você vai, por um acaso, responder a algum processo, alguma coisa, seja ele nível jurídico-administrativo, você precisa de comprovações de que aquilo ali foi efetivado. E a comprovação, ela só é considerada juridicamente através de documentação. Então, eu também trabalho com fluxo de caixa e projeção de projetos, gestão de projetos, gestão financeira de projetos. Então, eu já fiz gestão financeira para algumas empresas, para projetos que foram feitos para o Boticário, para a Natura, para empresas como CELP, que é hoje a Neo Energia Pernambuco, para empresas como o IBGE, para empresas como a própria Receita Federal, o censo, que é feito pelo IBGE, enfim, tanto órgãos públicos quanto órgãos privados que fornecem dinheiro para alguma empresa para que a empresa faça algum produto ou serviço. Quando a gente vai prestar conta disso, as empresas que realmente operam seriamente, elas não aceitam nada, nenhuma despesa que não seja comprovada através de recibo assinado com CPF ou CNPJ, Sim. cupom ou nota fiscal. Então, se a gente não consegue organizar o básico de uma empresa, quando ela pega um projeto desse grande, a gente não consegue uma administração coerente, uma gestão coerente de caixa para comprovar os gastos da empresa. Isso é muito sério, porque a maioria das pessoas, quando pegam esse tipo de crédito, digamos assim, elas não só comprometem o CPF delas, como o CNPJ também. E se a empresa não tem uma prestação de contas correta, através da comprovação dessas documentações, ela não é bem vista. É como se ela tivesse desviando dinheiro, quando a gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes. Então, é importante que a empresa comece desde cedo e desde pequeno a comprovar seus débitos através de cupom ou nota fiscal. Não tem cupom ou nota fiscal? Faz o recibo. A gente organiza para que a contabilidade faça o trabalho dela. A contabilidade vai saber o que fazer com isso. A minha obrigação é só organizar e mandar tudo organizado para que o Gilson faça o trabalho dele. Então, quando a gente pede para vocês o cupom ou nota fiscal, por favor, não entendam a gente como chatos. É porque realmente a gente é cobrado por isso e a gente sabe que isso vai fazer bem para o crescimento da tua empresa. Então, por favor, para de taxar a gente de chato porque a gente pede papel. A questão não é essa. A empresa precisa estar organizada nos mínimos detalhes. A intenção é boa. A intenção é boa. Mas para isso, às vezes, tem que ser chato, né? Exatamente. A burocracia, ela é chata. Sim. Tem muita gente que fala, meu Deus, não sei como contabilidade é muito chato, não sei o quê. Assim, eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto. Exatamente, a gente gosta. Pra te falar a verdade, eu gosto. E eu vou mais além. A parte que eu mais gosto da contabilidade é a parte de contabilidade propriamente dita mesmo, do registro contábil. De ver aqueles números se transformarem em dados, né? Porque assim, tem muito empresário que chega lá, cliente novo, por exemplo, chegou, o cara nunca teve um balanço patrimonial na vida.
Gilson, manda pra mim meu balanço patrimonial aí. O cara não tem nada. Nada, não Tipo, tem um dado organizado. Como é que tu vai querer um balanço patrimonial se tu não tem nada? Olha, Gilson, faz pra mim uma análise 360 da minha empresa. Que análise 360? Tu não tem nem balanço, não tem DRE, não tem nada. Tu não tem nem uma análise 90 graus, imagina a E 360. assim, Priscila, eu não sou muito de falar o que o cara quer ouvir, não. Fala mesmo, não tô nem aí. Assim, parece até um pouco de arrogância às vezes, mas hoje em dia eu não tenho medo de perder cliente, por falar a verdade. Porque eu não consigo mentir pro cliente. Eu tenho que falar o que... Tipo assim, eu não vou falar o que ele quer ouvir, cara. Mas eu acho que é nesse ponto onde a gente converge muito, Gilson, porque eu também eu não engano o meu cliente. Eu já dispensei cliente porque eu estabeleci um projeto de organização para ele e ele achou que bastava me contratar, assinar o contrato, pagar a mensalidade em dia, que eu ia conseguir manter o financeiro dele organizado. Não, eu já... Como a gente fala no meio PJ, eu já demiti cliente por conta disso. Eu já demiti cliente porque o próprio dono do negócio não tinha comprometimento e não queria se esforçar com a organização do negócio dele. Eu estou aqui para facilitar o teu negócio. Eu não estou aqui para tomar conta do teu negócio. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é organizar para que você tome conta do seu negócio, para que você cresça. Você crescendo, eu cresço junto. Mas isso não significa que eu vá ficar responsável pelo crescimento direto do teu negócio. Não é assim que funciona. A gente organiza para que você tenha acesso aos dados, para que você tome as melhores decisões. Não significa que se você tomar uma decisão errada, a culpa é do financeiro ou da contabilidade. A gente tem que sempre deixar isso claro para o cliente, como a gente diz. A gente não gosta de mentir, a gente não mente. A gente está aqui para organizar, para te facilitar. Mas a decisão do negócio é sua. Ou seja, quanto mais correto o negócio da gente tiver, quanto mais correto o administrativo financeiro e o contábil for, maior a probabilidade de você tomar uma decisão correta. Mas a decisão vai depender de você. Eu já tive cliente extremamente organizado, com fluxo de caixa bom, com organização financeira há 3 anos na minha mão, que por conta de uma decisão errada, botou o negócio todo a perder. Eu acredito, eu já vi esse filme. Eu já tive cliente que já me contratou com o objetivo de fazer a organização financeira e organizar tudo, e mesmo assim o cliente não conseguir ter boas decisões dentro do negócio dele. Muitas vezes, por quê? Por um simples detalhe que a gente fala, ó, não faz dessa maneira, faz dessa maneira aqui, e o cliente não ouvir e querer continuar com o mau hábito que ele tinha. Isso não vai levar você para frente. Você empreender não significa que você vai tomar sempre as melhores decisões para o seu negócio. Significa que a probabilidade de você tomar as melhores decisões para o seu negócio estando organizado, ela é mais alta do que se você não organizar. Então, é importante a gente deixar isso claro para os clientes da gente, que a gente não opera com a ilusão. A gente vai organizar, a gente vai deixar tudo certo, a gente vai te orientar para o melhor caminho. Mas você precisa ter consciência que o seu negócio só cresce se você participar, se você estiver junto, se você se especializar, se você quiser ler, se você quiser estar ali no gerencial junto. Tem muita gente que abre o CNPJ porque tem oportunidade, ganha um dinheiro bom, tem condição. Abre o CNPJ e acha que é só deixar o negócio lá operando que você vai ter lucro. Não é assim que funciona. Então, o empreendedor hoje ele precisa operar dentro da realidade. A tomada de decisão consciente, organizada, ela vai te fazer crescer. Ela vai te dar uma probabilidade maior de crescimento. Mas você precisa participar dessa tomada de decisão. Como é que você participa? Terceirizando o teu administrativo financeiro, caso você não queira fazer ou não queira colocar uma pessoa lá dentro do teu negócio para fazer. Escutando o teu contador, tendo uma contabilidade. E eu bato nessa tecla sempre, você precisa ter uma contabilidade, você precisa ter um ADM financeiro, as duas coisas são diferentes, mas são complementares. E você precisa participar das decisões do teu negócio. Isso, e meter a mão na massa. Meter a mão na massa, empreendedor tem que estar junto. Tem coisas que só a empresa pode fazer, só o empresário pode fazer, porque é aquela coisa, vamos lá, o cara te paga, ele acha que tu vai resolver a vida dele. Não vai. Pô, e reclama às vezes. Priscila não... Poxa, me prometeu um monte de coisa e não cumpriu. O Gilson me prometeu um monte de coisa que não cumpriu. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho em várias frentes. Uma das frentes que eu trabalho no escritório, eu forneço uma assessoria de captação de crédito. Às vezes o cliente quer abrir uma filial, quer expandir o seu negócio, ele precisa de crédito. Eu até falo que o empreendedor, principalmente o empreendedor brasileiro, uma hora ou outra, ele vai pegar um crédito no banco.
É normal. Tem gente que pensa que só pega crédito quando tá lascado. É. Não é assim. Crédito, todo mundo pega no mundo todo. É claro que no Brasil tem as suas particularidades, porque a taxa de juros é extremamente alta e nunca esteve mais alta do que é. Agora está altíssima. 15% de taxa de juros aí, então é um dinheiro caro, mas não tem jeito. Em algum momento, ou por problema de descolamento de caixa, ou por expansão, ou por capital de giro, vai ou precisar até de aproveitar uma oportunidade de fazer o negócio crescer. Perfeitamente. Ele vai precisar de quê? De crédito. Aí tu vai lá com o banco. O que o banco vai te pedir? Manda para mim dos últimos 3 anos o teu balanço patrimonial e a tua DRE e o teu faturamento atualizado. Não tem. Não tem. Aí sabe o que acontece lá no escritório? Quando o cliente novo que chega lá doido para pegar crédito, eu explico para ele, bom, a gente pode fazer um trabalho aqui, a gente tem como captar esse crédito, mas eu vou te cobrar com data retroativa. E ele acha um absurdo. Mas eu já estou te pagando todo mês. Não sei. Não, eu vou te cobrar com data retroativa porque é um trabalho retroativo. Eu vou ter que fazer o levantamento das informações, o registro vai dar um trabalho. Então imagina se você tiver um cenário onde isso já aconteça no seu dia a dia. Você vai ter a informação ali de pronto aviso. O banco pediu, pede para o contador, assina, atualiza, quer que seja. Por exemplo, recentemente a gente passou por uma situação onde um cliente nosso precisou tirar um visto, alguma coisa do tipo, Sim. Não foi? Tinha a informação, foi rápido. Teve um cliente nosso em conjunto que pegou também um recurso no banco, porque tinha as informações ali e foi rápido. Por quê? Porque fazia parte da rotina do dia a dia. Inclusive, eu escutei do próprio gerente, ele disse que nunca viu um crédito ser aprovado tão rápido, exatamente por conta da organização dos dados dele. Exato. Agora, teve casos, inclusive tem casos, porque, repito, eu atuo nessa área de captação de crédito, onde demora mais. Mas Sim. Por que demora mais? Não tem nada. A gente tem que montar todo o dossiê, a gente tem que fazer as mais variadas consultas, e muitas das vezes o cliente não tem nada, tem que começar do zero. Então, muitas das vezes o cliente reclama que está demorando e tudo mais. Bom, o contador não faz mágica. Pode ser o cara mais produtivo do mundo, ele não faz mágica. Então, assim, eu não sou um cara que... Eu não gosto de terceirizar a culpa, digamos assim, né? Eu sou muito chato com alguns clientes meus porque eu falo justamente a verdade. Então, esse chato é no bom sentido, cara. É no bom sentido. O contador e o BPO financeiro, quando pega no seu pé, é por uma boa razão. Sim. O contador não vai te pedir uma organização financeira se ele não tem uma boa razão para pedir. O BPO financeiro não vai pedir uma reunião com você para sentar com você e analisar teu extrato se ele não tiver um bom motivo para pedir. Eu trabalho normalmente, inclusive estava falando com o Gilson sobre isso, eu trabalho remotamente. Então, eu sei que o tempo do meu cliente é precioso para que ele opere em outras frentes na empresa dele. E o meu tempo é precioso para que eu consiga atender a todos os meus clientes de forma mais personalizada possível. Então, quando eu atendo um cliente, quando eu marco uma reunião com o cliente, a fim de vamos analisar esse extrato, analisar esses débitos, para que a gente consiga classificar isso de forma correta, é para o bem e saúde da tua empresa. Não para mim, porque para mim, como o Gilson mesmo falou, se dependesse de mim, o meu trabalho ia ser muito fácil. Eu colocava tudo como outras despesas tava tudo certo, e estava tudo certo. O extrato do cliente estava tudo certo. Quando a gente sabe que não é assim que funciona. Quando eu acredito que isso aconteça muito, Gilson, quando você vai passar uma DRE, onde você tem 80% das operações de saída sendo classificado como outras despesas, é muito problemático. Totalmente. Contabilidade nenhuma vai assumir o risco de passar uma DRE dessa, porque o cliente não teve a paciência, a organização e o tempo para classificar aquilo de forma correta. Porque você coloca o nome da tua empresa em jogo, você coloca o teu CRC em jogo Sim. E você coloca em jogo também o CNPJ do cliente. É muita Sim. responsabilidade. Então, quando a gente fala e quando a gente pede que vocês prestem atenção, que vocês organizem as empresas de vocês, é para o bem e saúde da empresa de vocês, não só para o bem da saúde dos nossos CNPJs também, né? Não, eu vou além, Priscila. Eu falei aqui já que é um manicômio tributário, o Brasil. Por mais que tu tente andar o máximo na linha, não vai se iludir. Em algum momento tu pode ter um problema com a Receita, pode ter um problema com o fisco em geral. E normalmente não vem no mesmo ano, não. Ele vem 3, 4, 5 anos depois. E por que eu tô falando isso? Porque mais do que nunca, tende, ao longo do tempo, a ser escancarado esses erros. As notificações podem começar a chegar, porque a Receita trabalha com 5 anos para trás, por exemplo. A tua empresa pode fechar. Sim.
Pode pegar E uma a outra, pode fechar, pode vai quebrar. pegar uma atuação, vai pegar uma outra, não vai se sustentar. Então, imagina, se você andar todo organizado, não é difícil de você passar por um problema com o fisco. Claro, a gente pode contestar, porque nem sempre o fisco tem razão. Gilson, recebeu uma carta aqui, calma que a gente vai trabalhar, porque nem sempre o fisco tem razão. A gente pode contestar a nível administrativo, a gente pode contestar a nível judicial. Recentemente... E fica mais fácil você contestar quando você tem tá uma organização. organizado. Recentemente, um cliente nosso, por exemplo, passou por um problema, teve o seu CNPJ suspenso, cara. Ele entrou numa lista na Receita Federal. Eu briguei com um advogado parceiro nosso, Dr. Kevin, que inclusive vai vir aqui. A gente conseguiu resolver. Depois de 3 meses, um trabalho administrativo e judicial. Na verdade, não chegou aí para vias judiciais, porque a gente tinha razão. A gente estava organizado, a gente teve o sucesso, recebemos um bom honorário por isso, inclusive. Coisa boa. Foi resolvido, mas porque a gente estava com a razão. Se a Receita não nos atende a âmbito administrativo, a gente ia para a via judicial, pedir um mandato de segurança, justamente por esse motivo. Então, quando eu falo que, por mais que você ande na linha, você pode ter um problema, bom, a gente vive no Brasil. Isso vai mudar, mas são 27 legislações de ICMS. São mais de 5 mil legislações de ISS. É quase impossível você não ter um problema, uma hora ou outra, tributário, Sim. com o fisco, né? E não se engane, a gente vê aí grandes empresas como, sei lá, Bradesco, Itaú, a Van da vida, Sim. todas elas têm em algum momento tem um problema tributário ali, mesmo tentando ter o máximo de compliance, por exemplo. A gente viu recentemente um Grupo Mateus, por exemplo. O Grupo Mateus teve um problema ali no seu estoque. No estoque. Meu Deus, passou de R$1 bilhão. Imagina, uma empresa como aquela, uma estrutura, tem toda uma estrutura, auditoria. A Americanas passou por isso, então não se iludam. Mesmo a gente agindo da forma mais adequada possível, o empresário tem que se preparar para pegar porrada de todos os lados. Ah, Jesus, mas eu fiz tudo certinho, eu te paguei a Priscila, paguei o advogado, ainda deu problema para mim. Problemas acontecem. Não adianta. E vão acontecer. O trabalho da acontecer. gente, enquanto organização administrativa financeira e processos contábeis, é tentar evitar ao máximo com que esses processos aconteçam. Processos que muitas vezes são por desorganização não nossa, mas desorganização da Receita, Exatamente, do fisco. Então, exatamente. se você tem isso organizado, é muito mais É um fácil para você respaldo. Exatamente, É um respaldo. Eu já tive cliente da Receita cobrar um DAS de 3 anos atrás. Sim. E graças a ele estar na minha mão há mais de 3 anos e de estar organizado e da gente ter todos os comprovantes em mãos, a gente conseguiu resolver com menos de 15 dias na JUSEP de Recife, junto da Receita Federal lá de Recife. Porque ele cobrou um DAS de um período que a gente já tinha pago. E para a Receita esse DAS não aparecia. Muitas vezes a gente acha que porque as empresas, o fisco, os bancos, eles são muito automatizados, muito robotizados, tem muita informação, que a gente não precisa se preocupar em guardar, em se documentar, quando na realidade não é isso que acontece. Se você entrar no seu extrato bancário, você não consegue os comprovantes dos teus 2 últimos anos se você não abrir um protocolo dentro do banco para ter acesso a esses comprovantes. Vou dar um exemplo. O Banco Itaú, Banco Bradesco, eles tiram os comprovantes de dentro da tua observação lá no teu aplicativo com 3 a 6 meses. Você precisa abrir um protocolo no banco para que o banco te dê acesso novamente aos comprovantes que você teve há 6 meses atrás. Então, se você tem isso arquivado dentro de um drive, dentro de um HD externo ou em qualquer outra forma, você não vai se preocupar em ter que esperar o banco abrir um protocolo que demora até 72 horas para você ter acesso a um comprovante que você pode ter acesso em menos de 10 minutos, se você tem uma organização financeira. Então, esse cliente, graças a Deus, a gente tinha toda a organização dele. No momento que chegou a carta do fisco solicitando o comprovante desse DAS, a gente foi já no arquivo, já pegou o comprovante, não só desse período que o fisco cobrou, mas como do ano contábil inteiro. A gente apresentou e conseguiu resolver o problema com menos de 15 dias. Então, assim, é importante ter isso. E é importante que o empresário tenha isso em mente. Quanto mais organizado, mais fácil. E quanto maior acesso ele tem à documentação da empresa dele, mais rápido se resolve os problemas. Só tem
benefício, só tem benefício, Exatamente. porque num caso como esse do banco, onde tu quer um crédito, é benefício. Num caso como esse, onde o fisco tá errado, é um benefício, porque o impacto é muito menor. E aqui eu dou um Exatamente. exemplo. É muito comum, eu tenho vários clientes que são empresários em diversas frentes. Então, muitas das vezes, o cara é sócio, mas ele não toca a operação do dia a dia. Então, não faz Isso. sentido ele receber, por exemplo, um prolabore, porque ele tem uma participação nos lucros ali, mas ele não está à frente de forma administrativa do seu negócio, portanto, ele só tributa lucros e dividendos. Mas vamos imaginar que ele não tem nada organizado. A Receita pode entender que aquele rendimento que ele teve na empresa é tudo como prolabore. E o prolabore é tributado 11% de INSS, é tributado até pouco tempo 27,5% no imposto de renda e, até pouco tempo, sendo repetitivo, lucros e dividendos não eram tributados. Então, se eu conseguisse comprovar que aquele rendimento dele veio proveniente de uma atividade onde ele tem apenas participação nos lucros, não faz sentido tributar em forma de prolabore, por exemplo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter organização, eu preciso ter informações. Para quê? Para ter o registro, eu assinar a DRE, a gente registrar, e o dia que vier algum tipo de problema, algum tipo de notificação, a gente ter o mínimo de respaldo para se defender. Exatamente. E é importante, quanto mais cedo os empresários se conscientizarem que a organização financeira é um dos pilares mais importantes de dentro de qualquer CNPJ, mais rápido, mais fácil, mais simples e mais consistentemente você vai ter acesso aos dados, você vai ter segurança nas informações financeiras da sua empresa e você vai ter crescimento sustentável, que é o que mais a gente bate na tecla com os clientes da gente. Então, eu peço encarecidamente que o empresário olhe com mais carinho para o lado administrativo e financeiro da empresa. Não olhe achando que é uma burocracia chata que ele tem que cumprir, mas que ele olhe para isso como uma forma dele ter dados suficientes, informações certas e consistentes para fazer a empresa dele crescer. E Priscila, vamos lá. Então a gente vai para a fase final aqui, para o bloco final, né? Eu acho que a gente poderia finalizar falando um pouco dos principais erros que você identifica e como evitá-los, já preparando o terreno, porque assim, eu sei que parece simples, trivial, mas não é. Tudo começa pelo básico, os principais erros que tu encontra com os teus clientes, as principais resistências e como resolvê-las, né, para que a gente possa se preparar da forma adequada para esse longo período de transição trazido pela reforma tributária. Não que a reforma tributária tenha o objetivo de atacar nessa frente, que não é. Só vai escancarar. Certo. Então, os principais erros e como evitá-los para que a gente possa ajudar os nossos clientes e futuros clientes a atravessarem a reforma tributária. Vamos lá. Vou falar os 3 principais erros que toda pessoa que tem CNPJ comete. Primeiramente, não separar as despesas de pessoa física das despesas de pessoa jurídica. Sim. É importante que você tenha uma conta para pessoa jurídica e uma conta para pessoa física, onde os gastos e recebimentos sejam feitos de forma separada. Segundo erro, não acompanhar a movimentação bancária da sua empresa. Não fazer a conciliação. E o terceiro e principal erro, e esse todo empresário comete, que é não ter um administrativo e financeiro organizado dentro da empresa. Não ter uma pessoa para cuidar desta parte administrativa e financeira, querer abarcar tudo ao mesmo tempo. Querer economizar com o teu administrativo e financeiro para que você consiga investir, por exemplo, no teu comercial. Mais na frente, a conta chega e a conta é cara. Então, a melhor maneira de você se prevenir desses 3 erros que todo empresário comete é contratar uma pessoa ou uma empresa para ficar responsável por essa parte administrativa e financeira, para que você consiga organizar teu negócio, olhar para outras frentes do teu negócio e tomar as melhores decisões para o teu negócio, para fazer o teu negócio crescer de forma sustentável.
Perfeitamente, Priscila. E como sempre, eu vou fazer aqui uma complementação, né? Vamos lá. A reforma tributária é muito importante que o empresário entenda que não pode simplesmente jogar na conta do contador achando que ele vai fazer mágica. Não vai. Tem muitos procedimentos que são internos, totalmente internos, administrativos, financeiros. Então é um trabalho em conjunto. Isso. Parece trivial, Mas é importante a gente mas é frisar. importante a gente frisar. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui é o que a gente vive no dia a dia. É o que a gente vive no dia a dia. Então, essa parte organizacional, ela sempre foi importante, mas agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Eu vou bater nessa tecla pela 10ª vez. A gestão financeira, ela vai definir quem sobrevive. Quem não se adequar, o negócio vai quebrar. Eu ainda digo mais. Eu acho que ela sai de um plano onde ela era importante para ela ser vital. Vital. A organização financeira, ela vai tecer como vai a saúde da empresa. E é ela que vai organizar quem vai ficar e quem vai dançar. Exatamente, quem vai dançar, gostei, viu? Quem vai ficar e quem vai dançar. Se você não tiver organização, vai aparecer com muita clareza que você não tem estrutura para se manter dentro do mercado. E vamos adiante, então. Olha só. Tá faltando ainda uns 10 minutinhos. As principais resistências. Porque a gente falou dos erros. Inclusive, a gente já tinha abordado durante o podcast, mas agora foi interessante você frisar o tripé dos principais erros, mas também as principais resistências. Ou seja, empresário não tenha esse tipo de resistência, porque o que ela vai trazer aqui são dados, assim como eu trouxe dados do dia a dia, do que a gente vive. Então, quando tu entra numa operação, hoje, por exemplo, se o empresário resistir muito àquilo que eu estou tentando trabalhar junto com ele, onde eu vejo que vai atrapalhar e eu não vou conseguir entregar aquilo que eu me propus, eu prefiro até demitir o cliente. Exato. Porque senão cai no meu colo depois. Poxa, o Giso prometeu, mas não entregou. Então, assim, ela vai falar agora das principais resistências e isso aqui, por favor, é para não fazer. Vamos lá. As 3 principais resistências. Eu acho que a primeira complementa um pouco da falha que eu falei da vez passada, que é o empresário querer fazer tudo dentro da empresa. O empresário, ele acha que porque ele fundou o negócio e ele conhece o negócio a fundo, só ele sabe fazer o administrativo financeiro, só ele sabe fazer o comercial, só ele sabe fazer o marketing e por aí vai. Você querer abraçar o mundo com a perna não dá certo. Então, é importante que você tenha consciência de que você, empresário, abrir um CNPJ, seu objetivo é tomar decisões para o seu negócio. A parte operacional e a parte fiscal é muito importante e, como eu estava dizendo no momento, vital para que o teu negócio sobreviva. Então, administrativo financeiro precisa ser feito por outra pessoa que não seja o dono do negócio. Se você vai ter uma pessoa interna ou se vai terceirizar isso, é uma decisão sua, mas é importante que você não fique responsável por isso. Esse é o primeiro erro. O segundo é o empresário achar que não precisa de contabilidade. E isso é um ponto onde a gente sempre vai bater na tecla. Independente de você ser MEI, independente de você ser empresa de pequeno porte, de médio porte, você precisa ter uma contabilidade. A contabilidade e o BPO financeiro, que faz a tua parte administrativa financeira, eles vão andar de mãos dadas. É importante que você tenha isso em mente. Tudo que é relacionado aos números da sua empresa, o contador e o BPO financeiro vão andar de mãos dadas para lhe auxiliar da melhor forma possível. E o terceiro, eu volto a frisar que a maior resistência é separar os gastos de pessoa física de pessoa jurídica. Empresário, se você paga conta de pessoa física dentro da sua pessoa jurídica, pare agora. Você está caindo num erro muito grave e a Receita vai atrás de você. Então, por favor, entenda, se você tem um CNPJ, você precisa ter uma organização financeira separada do teu CPF. Essas são as principais resistências. Os pilares. É o que a gente volta a falar.
CNPJ não é a mesma coisa de CPF. O dinheiro que a tua empresa ganha não é o teu dinheiro. Faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. Você precisa saber o que entra e o que sai da tua empresa. Tanto a contabilidade quanto o BPO financeiro vão bater nessa tecla sempre. Se você quer fazer o teu negócio crescer, que eu acredito que seja o objetivo de todo empresário brasileiro hoje, é fazer o negócio crescer, aumentar a lucratividade do teu negócio, aumentar o faturamento do teu negócio, fazer com que você tenha mais funcionários, beneficiar outras pessoas, você precisa crescer organizado e sustentável. Você só consegue fazer isso quando você sai do operacional. Se você não sair do teu operacional, você não vai fazer a tua empresa crescer. Perfeito, Priscila. Não te falei que ia passar rápido? Passou no instante. Pois é. Então, nesse caso, eu queria te agradecer e dizer que a gente está entrando aqui nas considerações finais. Se tu quiser falar alguma coisa diretamente para a câmera, fica extremamente à vontade. E mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que essa parceria aí está só começando. Está só começando. De antemão, eu quero agradecer demais, não só pela acolhida, mas também pelo convite para participar aqui do Patricast. Eu fico muito feliz. Foi um convite que realmente aqueceu o coração. O meu presente de final de ano foi esse, de estar aqui com você. Quero dizer, não só aos clientes do Gilson, como também aos meus clientes, que esse ano foi muito importante para a gente. Essa reforma tributária que está vindo agora, ela vai trazer novos ares, não só para a parte de BPO, como também para a parte contábil. Eu acredito muito que a gente tem muito a ganhar dentro dessa reforma tributária, né? A gente enxerga muitos pontos positivos, eu acredito que mais do que até negativos, né? Quando a gente fala nessa questão da reforma, vai ser muito bom para as empresas que realmente querem crescer, estar dentro desse novo quadro, né? Mas precisa ser uma coisa que precisa ser feita com muita cautela e volto a citar com muita organização. E se você precisa de organização financeira, se você quer fazer o teu negócio crescer, se você quer realmente crescer de forma sustentável, ter o seu nome, o seu negócio firmado no mercado como um negócio organizado, como um negócio consistente, como um negócio de autoridade na tua área de atuação, você pode contar tanto com a Vilar Assessoria quanto com a Patrimônio e Contabilidade. Nós temos um trabalho de parceria muito bom, principalmente para quem está crescendo dentro desse CNPJ que você criou aí para fazer a tua empresa. A gente pode te ajudar da melhor forma possível. A gente tem exemplos concretos de crescimento e crescimentos conscientes dentro dos nossos negócios, né? E dentro da nossa parceria também. Então, a Vilar Assessoria está aí à disposição, assim como a Patrimônio e Contabilidade. Se você ainda não tem uma contabilidade e não tem uma organização administrativa e financeira, tem aqui 2 empresas que estão dando a mão para poder te ajudar a fazer teu negócio crescer. Mais uma vez, obrigada, Gilson, pelo convite. Obrigado também. Eu também vou finalizar aqui dizendo que a gente tem que parar de ter uma contabilidade reativa, que só reage. A gente tem que ter uma contabilidade, todo empresário tem que ter uma contabilidade consultiva, estratégica, onde ele possa entender como usar os números em favor do seu negócio, né? E não ficar só gerando guia. Tem muito contador que só gera guia e manda para o empresário pagar, não quer nem saber, não sabe fazer um trabalho consultivo. E um trabalho consultivo ele requer um esforço em conjunto, né? E para isso pode contar com a Patrimônio e Contabilidade, entra em contato com a gente e considere resolvido. Coisa boa. É bom assim, quando o empresário tem gente para resolver um problema para ele. Porque de problema todo dia é um problema diferente, né? A vida todo do empresário é descascar abacaxi. Exatamente. Pode ter certeza que a contabilidade, muitas vezes, ela faz um trabalho silencioso, né? Então, muitos empresários não ligam tanto para o cerne da reforma tributária, justamente porque tem um contador de confiança, e eu costumo falar que o contador é sim o homem de confiança ali, o braço forte, estratégico do empresário, porque vários tipos de decisões que ele precisa para tomar um crédito, para abrir uma filial, para expandir o seu negócio, ele precisa do contador para ajudar ele a tomar essa decisão, e a gente está disponível estudando sempre. Eu tenho funcionários que estão fazendo pós-graduação, inclusive em reforma tributária. A gente está estudando a emenda constitucional 132, a gente está estudando a lei complementar 214, a lei complementar 215, a gente está estudando a 15191, mais recente agora, da tributação na renda, a gente está estudando a 15270 da reforma, na nova tributação de lucros e dividendos. Então, bem como essa regulamentação, essa fase de transição
virão novas regulamentações, novas legislações, e a gente sempre vai estar trabalhando com muito afinco justamente em cima dessas novas regulamentações, para nem o empresário, cliente nosso, o futuro cliente nosso, ser pego de surpresa. Né? E essa é uma contabilidade diferente, é uma contabilidade estratégica, e é isso que a gente se propõe a fazer na Patrimônio Contabilidade, principalmente em parceria com empresas, com parceiros como a Priscila da Vilar, assessoria financeira, diretamente do Recife para Belém. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa tarde Espero e um que feliz tenham gostado. 2026. Amém. 2026 seja um ano muito próspero para todos nós. Amém. Amém. Tamo junto.